Olá para você que acompanha o SeguroCast. Hoje nós vamos fazer mais um programa especial sobre a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. E o tema é 7 coisas que você precisa saber antes de contratar o seu plano de previdência complementar aberta. Para conversar com a gente hoje, o Sandro Bonfim, que é da Comissão de Produtos por Sobrevivência da FenaPrev. Oi, Sandro, tudo bem? Prazer falar com você. Olá, Arthur, prazer. Sandro, para a gente começar aí o nosso bate-papo, vamos começar pelo orçamento, né? O importante para nosso ouvinte que quer saber, né, mais sobre esse assunto é organizar o orçamento, né? Definir os projetos futuros e planejar como que vai atingir esses projetos, não é isso, Sandro? Perfeito, Arthur. O primeiro passo antes de iniciar qualquer tipo de investimento ou contratar um plano de previdência é organizar o orçamento pessoal familiar. De tal maneira que você tenha a possibilidade de direcionar pelo menos uma parte da sua renda para investimentos de curto, médio ou longo prazo. Orçamento organizado é importante definir os objetivos e os projetos de vida e o prazo no qual você pretende realizar cada um deles. Quando a gente tem clareza desses objetivos, Arthur, das datas, das etapas, fica muito mais fácil buscar motivação para economizar para o futuro. Para os projetos que você direcionar para o médio ou longo prazo, tais como a aposentadoria mais tranquila, realizar alguns planos futuros, como muitas vezes compra de casa, faculdade dos filhos, montar um negócio, a previdência privada ela se mostra uma ótima ferramenta para a acumulação desse tipo de recurso, porque ela tem benefícios tributários e ainda ela tem uma característica que acaba incentivando a disciplina, que é o fato de você fazer aquelas contribuições mensais, né? A disciplina de todos os meses ter um débito na sua conta relativo ao plano de previdência, acaba entrando no seu orçamento de uma maneira muito mais natural. Essa palavra é chave, né? Disciplina. E já que a gente está falando de disciplina, de planejamento também, vamos para a segunda dica, né? Segundo passo que o nosso ouvinte tem que ficar atento, que é ter em mente o tipo de declaração de imposto de renda que você faz. Explica para a gente como é que funciona isso, Sandro. Arthur, existem duas modalidades de planos de previdência. O PGBL, com P de plano, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, com V de vida, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Para a escolha do plano de previdência mais adequado para as suas necessidades, bem como utilizar os benefícios tributários que você pode ter com esse tipo de plano, é bem importante mesmo você conhecer o tipo de declaração do imposto de renda que você faz. O PGBL ele é indicado para quem realiza a declaração completa do imposto de renda, porque esse tipo de produto, Arthur, permite que a gente faça o abatimento das contribuições do imposto de renda até o limite máximo de 12% da renda bruta anual. Ou seja, se você ganha R$100 mil por ano, você pode abater até 12 mil dessa renda com aportes em planos de previdência. É importante lembrar também, Arthur, que no caso do plano PGBL, no caso de resgate ou pagamento de benefícios, você vai ser tributado sobre o total que você resgatar ou que você receber como benefício, porque você teve o incentivo fiscal no início do plano. A outra modalidade que eu comentei, que é o VGBL, é indicada para quem é isento do imposto ou que utiliza o formato simplificado da declaração. E por que isso? Porque ele não permite que você faça o abatimento do IR dos aportes que você realizou ao plano. Então, nessa modalidade, ela também é indicada para quem já investe um plano PGBL, com P de plano, mas quer investir 12%, quer investir mais do que 12% da renda bruta anual em plano de previdência. Isso é importante a gente falar porque muita gente, né, deve deixar passar batida essa informação. E dentro disso, a gente vai para o terceiro passo, a terceira dica para o nosso ouvinte, que é a seguinte: tabela progressiva e tabela regressiva. Provavelmente vai ter alguma delas duas que vai ser mais vantajosa para um ou para outro, né, Sandra? Exato. Essa é o terceiro passo, é uma escolha super importante que você tem que fazer no momento que você adquirir o seu plano de previdência. Como você mesmo disse, Arthur, são duas tabelas, a regressiva definitiva
ou a progressiva compensável. Vamos falar primeiro da regressiva definitiva. Nessa, a pessoa ela vai ser tributada de acordo com o tempo decorrido de cada aporte até o momento do resgate. A gente inicia essa tabela com um imposto de 35%, e ele vai decrescendo ao longo do tempo, chegando num patamar mínimo de 10% após 10 anos. Então, é importante também reforçar que esse imposto, o imposto retido nessa tabela, ele é um imposto retido na fonte e definitivo. Ele não é compensável no seu IR anual, no seu imposto de renda anual. Esse tipo de tabela, a gente percebe que ele penaliza um pouco mais as pessoas que ficam menos tempo no plano, mas traz um benefício bem importante para as pessoas que têm uma visão de mais longo prazo. Elas vão acabar pagando um pouco menos de imposto. A segunda tabela que a gente tem é a tabela progressiva compensável. Essa tabela é a mesma linha lógica da tabela do salário que a gente recebe, é a tabela que é utilizada na declaração anual do imposto de renda. Nesse caso, quando você faz um resgate, quando você escolhe essa tabela e você faz um resgate num plano de previdência, por exemplo, você vai ter uma retenção inicial de 15% de IR nesse resgate, e você vai compensar esse IR pago na sua declaração anual do imposto de renda, com base na tabela que estiver em vigor. Então, para decidir entre as duas, é importante que você leve em consideração o tempo que você tem até a realização do seu projeto de vida, bem como a forma como você pretende utilizar os seus recursos, resgate ou renda. Então, normalmente, quando você vai utilizar para fazer um resgate total, a tabela regressiva ela é a mais adequada. Agora, quando você vai utilizar para conversão em renda ou para fazer resgates parciais, a tabela progressiva ela pode ser interessante também. E aí, passando para a quarta dica, antes de pesquisar qualquer tipo de coisa, é importante você conhecer o seu perfil, né? Você primeiro saiba qual é o seu perfil e aí sim você define qual tipo de fundo você quer investir. Isso é importantíssimo, né, Sandro? Perfeito. A gente passa por algumas etapas, né? Então, a gente falou da primeira, que é ter o orçamento balanceado, né? A gente falou um pouco do tipo de plano, se é PGBL ou VGBL, a gente falou da tributação, se é progressiva ou regressiva, mas dentro dos planos de previdência, seja PGBL ou VGBL, o dinheiro é investido em fundo de investimento. Então, essa também é uma escolha que você vai ter que fazer no momento da compra. Mas é importante também, Arthur, que essa escolha ela pode ser alterada a qualquer momento. O plano de previdência ele tem uma grande flexibilidade para que você possa alterar essa escolha a qualquer momento durante o seu ciclo de investimento. E aí os produtos de previdência hoje, Arthur, eles contam com diversos tipos de fundos de investimento que vão se adequar a praticamente todos os perfis. A gente tem desde fundos totalmente renda fixa, até fundos com parcelas mais elevadas em renda variável, que são as ações, né? A gente tem que ter em mente também, nesse cenário de escolha do fundo e do perfil de investidor, que a gente está vivendo um momento único no Brasil, que eu acho que a gente nunca viveu, com taxas de juros super baixas. Então, nesse sentido, é mais interessante, principalmente para quem tem uma visão de investimento de mais médio e longo prazo, buscar uma diversificação, buscar fundos com parcela em renda variável, que vão te trazer um maior potencial de rentabilidade no médio e longo prazo. Ainda que a gente tenha alguma oscilação no curto prazo, mas ele tem um potencial maior de trazer rentabilidade no médio e longo prazo. Nesse sentido, os fundos de renda fixa puros, eles vão ficar cada vez mais restrito ao objetivo de proteção de patrimônio, para aquela pessoa que já está muito próxima da data de utilizar o recurso e que já não pode mais correr risco de ter alguma perda mais significativa no patrimônio. Então, os fundos de renda fixa vão acabar trazendo menos rentabilidade e vão ser mais aderentes para aquela pessoa que vai utilizar o dinheiro num prazo mais curto. Ou seja, pesquise, olhe dicas, mas procure o que é melhor para você, para o seu perfil. Isso é bem legal. E também procurar uma entidade autorizada pela SUSEP. Essa é a nossa quinta dica. Além disso, avaliar as taxas dos produtos antes de contratar um plano
e também a rentabilidade líquida. Sandro. É isso mesmo, Arthur. Hoje, o mercado de previdência brasileiro está bastante consolidado, as seguradoras elas são bastante sólidas, mas é importante que o investidor ele vá buscar informação junto à SUSEP também, que é o órgão que fiscaliza as entidades, para buscar uma entidade que está autorizada a atuar, enfim, que tenha uma segurança, né, tendo em vista até que é um investimento de médio e longo prazo. E nesse sentido, quando você vai buscar a seguradora, é importante comparar as taxas, né? E num produto de previdência, a gente tem 3 taxas em geral. A primeira é a taxa de administração financeira. Essa é a mais importante. Ela é cobrada sobre o total de recursos que você tem investidos e ela visa custear, né, as despesas de administração do dinheiro que está investido, o gestor que faz a administração dos fundos. Você tem uma segunda taxa, que é a taxa de carregamento. Essa taxa, Arthur, ela incide sobre cada contribuição que o participante faz ao plano. E ela tem como objetivo cobrir despesas de corretagem, de venda, de administração. Vale destacar que para os produtos mais modernos, para os mais atuais, essa taxa de carregamento ela tem sido eliminada, ela tem sido zero. Né? Ela ainda incide sobre produtos mais antigos, mas sobre produtos mais novos, ela já praticamente não existe mais. E a última taxa que vem surgindo até com o desenvolvimento de fundos mais sofisticados é a taxa de performance. O que é essa taxa? É quando o participante ele paga um prêmio ao gestor do fundo, quando a rentabilidade do fundo supera um determinado benchmark, um determinado parâmetro. Então, a título de exemplo, eu posso comprar um fundo que tenha uma alocação em renda variável maior e ele pode ter como objetivo ter uma rentabilidade superior ao Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Então, se, por exemplo, o Ibovespa rendeu 10% em um ano e esse fundo rendeu 12%, parte desse excedente de rentabilidade ele pode ser direcionado para a seguradora e para a gestora em função desse ganho adicional que o participante teve. É importante, Arthur, que o participante, que a pessoa que está comprando esse plano, ela compare as instituições, ela verifique as melhores ofertas antes de contratar e sempre, quando for avaliar o desempenho dos fundos, avalie a rentabilidade líquida. Às vezes, um fundo cobra uma taxa um pouco maior, mas entrega uma rentabilidade maior também. Então, o mais importante é comparar a rentabilidade líquida que o fundo entrega. E também nas comparações, comparar fundos de mesma natureza. A gente não deveria comparar fundo renda fixa de uma seguradora com fundo com que tem renda variável de outra. A gente tem que comparar sempre fundos similares. E aí sim eu tenho um parâmetro de qual é o resultado que cada seguradora pode me entregar. Agora a gente vai para a nossa sexta dica, já no finalzinho do nosso bate-papo, e tenho certeza que muita gente vai se identificar agora, porque fez aquele plano de previdência e deixou para lá. Esqueceu de olhar rendimento, evolução. Essa é uma dica importante, um alerta importante também que a gente tem que fazer, né, Sandra? Nossa, Arthur, essa talvez é a dica realmente mais importante. A partir do momento que a pessoa compra um plano de previdência, ela deve periodicamente acompanhar a evolução do plano frente às necessidades e fazer ajustes em função de alteração no padrão de vida. Isso é muito comum, Arthur. A pessoa ela compra um plano de previdência, ela muitas vezes quando jovem, e depois ela casa, ela tem filhos, ela tem um crescimento salarial, ela tem uma evolução profissional, então ela vai precisar de contribuições adicionais, ela vai precisar de aportes extras. Então é importante que anualmente a pessoa verifique se o que ela está contribuindo ainda está aderente à necessidade, se vai permitir que ela atinja os objetivos, e fazer ajuste. Né? Então, anualmente, pode ser que você tenha que aumentar um pouco mais a sua contribuição, pode ser que você tenha que fazer revisão nas suas teses de investimento. É importante também, como a gente falou, acompanhar a alocação dos fundos e a estratégia de investimento. Porque no início de um plano de previdência, quando você tem ainda muito tempo para acumular, é mais adequado você estar em investimentos, como eu falei anteriormente, que tenham maior
investimento em renda variável, que tenham mais, que eventualmente tragam um pouco mais de rentabilidade no médio e longo prazo. Mas à medida que você vai chegando próximo da data de utilizar o recurso, o ideal é que você vá colocando um pouco menos de dinheiro em renda variável, um pouco mais de dinheiro em renda fixa, para proteger mais o seu capital. Agora chegamos à última, não menos importante dica, ou a sétima coisa que você tem que saber antes de contratar seu plano de previdência complementar aberta, que é a forma de utilização dos recursos investidos. É isso, Arthur. Essa decisão, ela é tomada logo no início, você pode escolher um tipo de renda na qual você vai receber o recurso, mas ela também pode ser alterada a qualquer momento. Então, se a pessoa está começando um plano de previdência agora, ela ainda vai ter muito tempo para definir como ela vai receber os recursos que ela está investindo. Mas a pessoa que está já muito próxima da utilização do recurso, ela já tem que pensar nisso de uma maneira um pouco mais forte. Então, é importante você saber que os produtos de previdência, eles têm muita flexibilidade e muitas formas de recebimento do recurso acumulado. Por exemplo, Arthur, o participante pode optar por receber o recurso na forma de um resgate parcial, à medida que ele necessite de alguma complementação de renda, de algum bem ou de realizar um objetivo específico. Pode ser um resgate total, se ele quiser utilizar o dinheiro para abrir um novo negócio. O participante também pode optar por um recebimento de uma renda por um prazo pré-definido, então uma renda por 5 anos, por 10 anos, e essa renda, se o participante vier a faltar, vier a falecer, ela vai continuar sendo paga para o beneficiário por ele indicado. O participante também pode optar por uma renda vitalícia, que é aquela renda que é paga durante toda a vida do segurado, enquanto ele sobreviver pela seguradora. Então, esses tipos de renda eles vão ser definidos mais próximos da data de utilização do dinheiro e vai depender muito dos objetivos e estágio de vida de cada participante. E aí é importante, para a gente fechar esse bate-papo, ressaltar, Arthur, que no Brasil e no mundo a gente vem vivendo cada vez mais. Só a título de exemplo, a expectativa do brasileiro em 1991 era de 66,9 anos. E hoje, essa expectativa de vida, pouco menos de 29 anos depois, está em 76,3. Então, aumentando quase 10 anos. Então, para aproveitar esse tempo a mais que a gente está tendo de vida com muita qualidade, é fundamental iniciar a poupança o quanto antes e avaliar, com o apoio de um especialista, a forma de recebimento também mais adequada às suas necessidades. Perfeito, Sandro. Obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima. Obrigado, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. E você, ouvinte, pesquise por SeguroCast na sua plataforma preferida e saiba mais dos conteúdos da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira.